De comemorações de jogadores que resultaram em multas de centenas de milhares a um jogador desrespeitando uma cidade inteira com uma camiseta. Isso é um ato nojento. Houve até uma entrevista de um jogador que acabou com ele desrespeitando Jesus. E isso é só o começo das atitudes mais desrespeitosas dessa temporada. E primeiro, uma das coisas mais desrespeitosas que eu vi foi quando Dak Prescott fez um comercial só para desrespeitar 5 times da NFL. Falar mal do que não gosta pode te fazer se sentir melhor. Dak deveria estar apenas promovendo kits que os fãs poderiam usar para verificar se estão saudáveis. Mesmo sendo por uma boa causa, Dak quis usar os kits para desrespeitar 5 adversários e mostrar que queria fazer cocô neles. Se receber um kit de triagem domiciliar, pegue o recipiente de coleta e colhe um adesivo do que quiser fazer cocô na parte de baixo. Não gosta de se preocupar na vida? Coloque o adesivo. Problemas com garimpeiros do Velho Oeste? Resolvido. Serve para tudo, de cores a grandes aves predadoras americanas. Tudo bem, ele escondeu o que queria dizer usando imagens aleatórias, mas ao comparar todas essas fotos com os logos da NFL, fica claro o que ele quis dizer. Cagar nos times nem chega perto das comemorações malucas dessa temporada, que renderam multas de milhares de dólares aos jogadores. O primeiro a fazer isso foi Justin Jefferson, o garoto dos dentes de diamante, depois que ele fez isso. Quero dizer, Cousins lança para a endzone. É para Jefferson para mais um touchdown. o cara disse ao defensor que ele era pequeno demais. Zoar o tamanho de outro homem é claramente desrespeitoso, mas na NFL provocar também é considerado conduta antidesportiva. Então eles multaram JJ em $10 mil. Você pensaria que após um jogador famoso ser multado por desrespeito, outros aprenderiam o que evitar. Poucas semanas depois, Josh Allen foi desrespeitoso nessa jogada. Primeira para o gol, Buffalo. Allen finge, faz o movimento e corre para o touchdown. O passe falso fez o adversário pular e ele apontou na cara dele ao marcar o touchdown. Apontar o dedo para alguém ao vivo na TV é claramente contra as regras e a lei. Então, isso não só fez com que Josh recebesse uma falta por provocação depois do jogo, como também resultou em uma multa de $10 mil, $10 mil. Mas essas duas multas somaram apenas $20 mil, $20 mil. Os momentos desrespeitosos de DK Metcalf resultaram em multas 10 vezes maiores. Nessa temporada, ele aprendeu um novo idioma só para provocar adversários sem problemas. O prejuízo de US$ 200 mil ocorreu porque ele estava sempre provocando. Por isso DK resolveu secretamente aprender um idioma que os árbitros não entendiam. Faço aulas de ASL nos meus dias de folga. O que é isso? Língua de sinais americana. Por quê? Continuava sendo penalizado por falar demais. Agora tenho que encontrar um jeito novo de provocar. O cara realmente aprendeu linguagem de sinais só para desrespeitar os outros? Agora, a primeira vez que DK fez isso ao vivo foi quando ele estava sendo marcado pelo adversário, número 44, e isso aconteceu. Smith lança para Metcalf e sim, É isso mesmo, um touchdown para DK Metcalf. após o touchdown, ele não só se achou, mas também provocou quem sofreu o lance. Em linguagem de sinais disse, 44 é meu filho. Chamar outro homem adulto de filho quando não é desrespeitoso, mas DK continuou provocando em outro jogo, virando tipo amigos. Foi humilhado? Mais ou menos. DK se inspirou nas letras deles da música Bad and Bad. Então, depois que ele marcou outro touchdown insano, pra mim, parecia que DK simplesmente disse. Na verdade, ele só desrespeitava e provocava os adversários com letras que se identificava. O que você sinalizou após o touchdown em São Francisco? Eu disse, sou um cachorro, au au. Como você teve essa ideia? Estava na música, eu ouvi no treino, sou um cachorro. Au au. Nesse ponto, DK estava apenas falando ou sinalizando, tanto faz, cara. Então, seus adversários começaram a sentir que precisavam se vingar pela falta de respeito dele. É por isso que mais tarde naquele jogo, eles não só provocaram ele de volta, até ele ficar irritado, brigar com alguém e acabar sendo expulso, como isso também levou o time dele a perder. E depois, um dos adversários de DK, que ironicamente sabia linguagem de sinais, mandou uma provocação pra ele ao tweetar um vídeo e sinalizar. Número 14 brincou e se deu mal. Alguns torcedores deles aprenderam linguagem de sinais só para desrespeitar o DK. Um perguntou como sinalizar fracassado sem anel. É fácil. Liga para o telefone do DK e não ouvirá toque. Tudo bem, aprender outro idioma só pra zoar jogadores é uma coisa. Mas essa estrela da NFL jogou tão mal que até uma criança da terceira série tirou sarro dele. Bom, você foi humilhado, cara. E aí, você é ruim? Esse é o pequeno Aiden, também conhecido como filho da estrela dos Cowboys, Trayvon Diggs. Nem o papai ficou seguro na entrevista porque ao perguntarem ao Trayvon sobre seu pior jogo, ele foi humilhado. Quem você estava marcando? Terry McLaurin, você foi humilhado, cara. Não, você foi humilhado, cara. O que aconteceu? Você foi humilhado.
Você viu isso? Sim, bom, eu vi os melhores momentos. Ele marcou 3 touchdowns em cima de você. E você tentou derrubar ele, mas aí ele simplesmente passou correndo por você. Ele realmente marcou 3 touchdowns em cima de você? Ele tem sim. Senhora, bem, você é lixo? Cara, ele realmente zoou o próprio pai, mas exagerou um pouco. Porque mesmo que Trayvon não tenha levado 3 touchdowns como falou, ele levou um touchdown feio. O cara ficou pra trás. Mas pelo menos o touchdown e a falta de respeito do menino foram só brincadeira. Nunca imaginei ouvir falar de alguém nessa temporada desrespeitando Jesus. Isso aconteceu porque o astro dos Texans, C.J. Stroud, é um grande devoto da sua religião. Geralmente, quando o CJ fala em entrevistas, ele começa agradecendo a Deus. Ei, antes de tudo, eu só quero dar toda a glória e louvor ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer, eu não posso fazer nada além de agradecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, cara. Antes de tudo, eu só quero dar toda a glória e louvor ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cara, e agradecer a Jesus nunca foi um problema no passado, até mais tarde, depois do primeiro jogo dos playoffs da carreira de CJ. No início, o jogo foi empolgante para ele, pois dominou a noite e venceu o time favorito. Por isso, ficou agradecido após a partida. O que esse momento representa? Quero dar toda a glória e louvor ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Jesus como de costume pode não parecer desrespeitoso, mas o que ocorreu devido ao que ele disse certamente foi. Na publicação da NBC, tudo que ele falou sobre Jesus foi cortado. O que esse momento representa? Tem sido incrível estar nesta cidade, mesmo por pouco tempo, mas o carinho que recebi, tenho feito isso por Houston. Cara, esse desrespeito da empresa com Jesus não só virou notícia. Teve fãs admitindo que eles realmente editaram. E isso é nojento, é pura maldade. Até atletas se manifestaram, como a lenda da NFL Donovan McNabb, que disse: "É muito fraco, os jogadores sempre expressam isso e cortar isso é falta de respeito." E sinceramente a NBC devia se envergonhar. O mesmo vale para o Cleveland Browns, que criou uma das imagens mais desrespeitosas possíveis após seu jogador quase ser queimado vivo. Eu vi o fogo sair do meu pulso e depois explodir no meu rosto. Este é David Njoku, um jogador que quase perdeu a vida nesse terrível acidente. Eu faço tipo uma fogueira toda sexta-feira à noite, só pra meditar um pouco, tocar uma música, sabe? Só relaxar. Estava preparando a fogueira e fiquei sem o fluido de isqueiro normal que eu usava pra molhar a madeira, então usei outro. Era um spray, não daqueles de despejar. Eu borrifei, esperei um pouco e acho que o fluido de isqueiro ainda estava no ar. Então, quando acendi, simplesmente explodiu. Eu vi o fogo sair do meu pulso e depois explodir bem na minha cara. O fogo causou queimaduras de 2º grau e derreteu a pele dele tão gravemente que nem posso mostrar no YouTube. Provavelmente a queimadura mais dolorosa que você poderia ter. Mas apesar de tudo isso, apenas 2 dias depois do incidente, mesmo com o médico recomendando que ele ficasse de fora para se recuperar, Davi arriscou se machucar jogando na partida seguinte para ajudar o time dele mesmo assim. Eu falei, olha, ainda mais sendo semana contra os Corvos, esse é um jogo pessoal, não vou perder. Usei uma máscara no jogo, naquele visual que todos acharam legal. E até colocar e tirar aquela máscara, tipo, pedaços da minha pele do rosto saíam toda vez que eu tirava. Eu enrolei meu rosto inteiro. Coloquei uma balaclava e depois o capacete. Em toda jogada, com ou sem a bola, o capacete batia no meu rosto. Eu sentia isso toda vez. Mesmo quando eu não estava fazendo nada, só o suor escorrendo, tipo, já ardia, tudo era intenso. Após o jogo, tirei o capacete e vi meu rosto todo machucado. Recebi muitas mensagens de vítimas de queimaduras com medo de mostrar o rosto. Só fui em frente pra, sabe, acho que pra fazer eles se sentirem um pouco melhor consigo mesmos, sabe, as coisas acontecem, erros acontecem e você tem que seguir em frente e dar o seu melhor. Então, depois de passar por tudo isso, você pensaria que o time dele estaria homenageando ele, mas logo depois, eles acidentalmente fizeram algo desrespeitoso. Perto do Natal, a equipe de mídias sociais dos Browns publicou uma imagem dos principais jogadores abrindo presentes ao redor de uma árvore. Parecia inocente até que a foto viralizou e Dave comentou na postagem dizendo: "Vocês não precisavam me colocar no fogo, hein? Espera aí." Como o designer gráfico não percebeu isso? Entre todos os jogadores, colocaram ele praticamente no fogo, já que foi assim que ele quase morreu. Acidente ou não, esse erro foi muito desrespeitoso. Acho que a equipe de design deles devia me contratar. Você viu minhas miniaturas? São incríveis. Mas esse momento desrespeitoso não foi acidental. Outro jogador fez algo durante o jogo tão ofensivo que quase causou um tumulto na cidade. George Kittle realmente odiava o Dallas Cowboys, especialmente porque eles são um dos maiores rivais do time dele. Para Kittle, só fazer jogadas ou ajudar seu time a vencer o Dallas Cowboys várias vezes não era desrespeito suficiente. Ele planejou fazer algo no próximo jogo contra eles que faria os jogadores, os torcedores e toda a cidade de Dallas o odiarem.
Aconteceu que Kittle se inspirou em outro lendário provocador dos 40 e novas, Gary Plummer, porque ele usou algo desrespeitoso durante um jogo contra os Cowboys. No dia do jogo, após marcar 3 touchdowns e ajudar seu time a abrir grande vantagem, Kittle repetiu exatamente o mesmo gesto desrespeitoso. A camiseta debaixo do Kittle era tão desrespeitosa que a NFL a excluiu dos destaques. Dizia F Dallas. Depois, Kittle postou no Instagram para todos verem. Os jogadores dos Cowboys se sentiram desrespeitados na hora. Sabe, George Kittle fez 3 touchdowns na gente e ainda postou no Instagram. Acho que ele levou isso mais pro pessoal do que precisava. Kittle é meu parceiro, mas vou dizer, ri agora, chora depois. Temos uma resposta pra isso. Só confia. Se encontrarmos eles de novo, só confia. Não foi só ele. Torcedores de Dallas também se sentiram desrespeitados. Começaram a zoar o Kittle, dizendo que merecia suspensão. Alguns torcedores falaram que ele só queria aparecer e o chamaram de Travis Kelce de loja de R$1,99. Tudo bem, acredito que isso aconteceu. Mas outro momento desrespeitoso nessa temporada foi inacreditável. Isso aconteceu depois que um time ofereceu ao seu jogador estrela, talvez o contrato mais desrespeitoso da história da NFL. Jamal Williams assinou recentemente um contrato com os Lions no valor de 7,5 milhões, mas ele queria se provar para conseguir um contrato maior. Como a última temporada era seu último ano de contrato, ele jogou o melhor futebol americano da carreira. Jamal correu para mais de 1.000 jardas e marcou não 1, não 2, nem 3, mas 17 touchdowns. Isso quebrou o recorde de um dos jogadores mais lendários, Barry Sanders. Williams na endzone. Os Lions retomam a liderança. Um recorde de 17 touchdowns corridos nesta temporada para o ex-jogador dos Packers. Com Jamal marcando mais touchdowns que qualquer running back naquela temporada, ele achou que merecia ganhar como os principais da liga, como Christian McCaffrey, Alvin Kamara ou Derrick Henry. Tudo isso porque eles ganhavam mais de 12 milhões por ano, enquanto Jamal recebia só cerca de 4 milhões anuais. Quando Jamal foi negociar o próximo contrato, os Lions não quiseram pagar tanto. Após muita negociação, uma reportagem afirmou que os Lions ofereceram bem menos do que Jamal queria, então ele recusou. Em vez de seguir negociando, os Lions simplesmente substituíram Jamal ao contratar um jogador pior, pagando um contrato maior do que ele já teve com o time. Isso foi mais que desrespeitoso, pois Jamal havia dado tudo pelos Lions e agora era forçado na free agency a buscar outros times. Ele deixou de lado o que achava merecer e assinou um contrato modesto com os Saints nessa temporada, surpreendendo a todos. Eles já tinham desistido. Percebi que a oferta foi desrespeitosa e mostrou claramente que não queriam mais que eu ficasse lá daquele jeito. Cara, Jamal era uma estrela, então não entendo como o próprio time dele pôde desrespeitá-lo ou desistir dele assim. E também não entendo como isso aconteceu. As jogadas desta temporada foram mais insanas que qualquer momento desrespeitoso. Teve jogadas que quebraram recordes da NFL, algumas fizeram jogadores ganharem prêmios, e uma das jogadas mais insanas deste ano quase matou alguém. Tá tudo aqui, só clicar no vídeo.